Segundo estudos da Organização Mundial da Saúde, cerca de 2,2 bilhões de pessoas têm alguma deficiência visual em todo o planeta. E hoje, 10 de julho, é Dia Mundial da Saúde Ocular, data que reforça a importância dos cuidados básicos com a saúde dos olhos. Quem conversa com a gente é o médico oftalmologista Dr. Luciano Arantes. Bom dia, doutor. Bom dia, pessoal. Bom dia dia aos telespectadores. Mais uma vez um prazer estar aqui de volta para falar sobre saúde ocular. Vamos começar falando sobre os principais problemas relacionados à saúde ocular no Brasil. O principal, a gente tem que ver em mente que só de você pensar que mais de 30% da população nunca foi a um oftalmologista. Então, quer dizer, é muito sério, é desinformação. Então, por isso que a gente precisa dessas datas para informar as pessoas. Porque a grande maioria, por simples uso do óculos, você já elimina aí vários tipos de baixa de visão. Né? Temos também as doenças oculares mais tradicionais, né? Depois da idade, que é a catarata, é o glaucoma, o diabético, pode acontecer a retinopatia diabética e também a degeneração macular senil, que é da idade, né? Devido às radiações do dia a dia, você pode ter uma degeneração macular. E na criança também tem as doenças da criança, a catarata congênita também pode acontecer, o glaucoma e, muito importante, a ambliopia, que tem que ser vista até os 7 anos de idade. Então, são doenças que durante a faixa etária você tem que estar sempre ligado ao seu médico oftalmologista. E quais que são as principais causas de perda de visão e como prevenir? Temos trauma ocular, né, muito importante salientar, né, preocupação no seu trabalho, de fazer, né, ter seus aparelhagens de proteção, né, e um acidente até em casa também, e você se prevenir, porque tem doenças oculares que não têm sintomas, são assintomáticas. Então, só faz o diagnóstico se você for ao seu médico oftalmologista e fazer o diagnóstico precoce, o tratamento o mais rápido possível, para a gente tentar diminuir o número de cegueira que está aumentando, porque a população em geral está tendo maior expectativa de vida, né? Então, com isso, as doenças vão aparecer mais frequentemente. Ou seja, nada de esperar aparecer problema para ir no oftalmologista. Tem que ir com frequência para garantir que está tudo certo e manter tudo certo, né? Se você está dentro de um grupo de risco, né, alguém já tem glaucoma na família, você já tem alguma patologia ocular na família, então é importante realmente você fazer o controle o mais rápido possível. E, doutor Luciano, o uso excessivo de dispositivos eletrônicos, né, smartphone, computador, de que forma isso está afetando a visão hoje em dia e também de que maneira evitar os impactos negativos, assim, o que fazer para que eles não te afetem tanto? Tem até uma triste estatística lá na Coreia do Sul, um aumento de miopia desde 4, 5 anos atrás, aí, com a entrada de celular o tempo inteiro, pandemia, todo mundo ficou mais focado ali, home office. Então, aumentou muito os casos de miopia devido a esse excesso do uso de tela. Porque você tem a radiação agora azul, né? Então, é muito interessante que você faça, procurar com o seu médico, né? Pedir a lente com filtro azul, porque aí você vai proteger da radiação de eletrônicos em geral. E realmente pegar uma posição ergonômica, você está estudando em casa, trabalhando em casa, sentar confortavelmente, 30 centímetros mais ou menos do computador, não elevar muito, porque senão pode elevar só as pálpebras, então evapora mais as lágrimas e com isso vai dar aquela sensação de ressecamento, areia, de incômodo. Então, muito importante também você sempre piscar os olhos, porque quando você está focado, você acaba piscando 4, 5 vezes menos e com isso vai dar desconforto. Quanto mais você piscar, mais você estimula a glândula lacrimal a produzir mais lágrima e com isso é o melhor lubrificante que tem, é a nossa lágrima. Então, realmente está sempre atento, fazer uns intervalos. A cada meia hora que você está focando, porque quanto mais você fica focando um objeto de perto, você contrai a musculatura do olho. Então você tem que esperar uns 2 minutinhos depois de meia hora e olhar pela janela, porque aí você, olhando a distância, 30, 40 metros, relaxa a musculatura do olho. Então você tem que fazer aquele, né, às vezes a pessoa tem que ficar 8 horas em frente a uma tela. Então você sempre fazer os intervalos, lembrando de piscar e ficar numa situação mais confortável ali para você ter uma boa produtividade, tanto escolar como no trabalho. E aquele tipo de intervalo que
é indicado para várias coisas, né? É indicado para a pessoa poder lembrar de beber água, é indicado para a pessoa poder, às vezes, fazer um alongamento, questão postural, fazer né? É um ajuste ali, esticar um pouco as pernas. Então, é até uma dica de combinar, né, essa pausa para várias coisas. Seja a pausa para relaxar um pouco os olhos e dar essa pausa importante. E aí, talvez, associar com outras atividades, associar com a hora de beber água, ou com a hora de fazer um alongamento. Fazer outros lembretes. Exato, que aí ajuda a lembrar de tudo e a manter aí essa prática que realmente a gente se perde um pouco, né? A gente está focado ali no trabalho, no estudo, às vezes até mesmo no entretenimento, seja jogando um videogame, seja olhando as redes sociais. É muito fácil se perder e quando você se dá conta, você está ali com o olho praticamente grudado na tela sem piscar por horas a Até fio, porque né? essa é a intenção, né? Essa imersão, para que a gente esqueça do tempo. Principalmente à noite, né? Você vai prepara para dormir. Você deita, é um erro, né? Você acaba conferindo ali, então você está vendo aquela radiação ali, então vai dificultar o seu sono. Então, às vezes, você pegar no sono, você vai acabar dificultando, porque você está focado ali, aí você vai se intertendo ali, pega um vídeo, alguma coisa, e com isso atrapalha aquele ciclo circadiano. Você tem que aí dormir pelo menos 7, 8 horas, né? Nos dias de hoje, você tem que tentar fazer esse esforço. Ou seja, afeta também o sono, né? É isso aí. Ó, você que está assistindo a gente, está com alguma dúvida sobre esse assunto, quer participar do nosso bate-papo, é só mandar, né, a sua dúvida para o WhatsApp 32-99939-746 ou então para o nosso canal, para o nosso chat do YouTube e também para as redes sociais da TV Diversa. E agora eu quero falar um pouquinho sobre os exames, né, que a gente tem que fazer. Quais são os exames essenciais que devem ser feitos regularmente, nesses cuidados básicos, a partir de que idade precisa ser feito, enfim, essas questões dos exames que, como você disse, muita gente nunca foi no oftalmologista, né? E é importante ter esse cuidado periódico, né? Exatamente. Então você ter primeiro esse cuidado de ir ao médico, né? Que a mãe leva o seu filho na primeira idade aí, né? 2, 3 anos, faça o seu primeiro exame, né? Que é um exame realmente refracional, que tem muitas causas de baixa de visão por simples falta do uso do óculos. Então esse é um exame fundamental. E a gente não pode associar só exame de vista a você prescrever um óculos. Não é assim. Você faz um exame de vista para você fazer o fundo do olho, fazer a pressão ocular, ver as estruturas no fundo do olho se estão saudáveis, né? Porque a visão é um conjunto de fatores. Tudo ali no olho tem que estar em acordo, né? Em harmonia. Hoje temos catalogados aí pela Organização Mundial de Saúde mais de 2.000 doenças oculares. Por incrível que pareça, um órgão desse tamanho, né, muito pequeno, e pode acometer várias doenças e muitas assintomáticas, silenciosas, então você tem que estar sempre fazendo. E tem os exames também de ultrassom ocular, devido a uma pancada no olho, às vezes você faz um ultrassom, uma retinografia, que é uma fotografia do fundo do olho, principalmente no diabético, porque às vezes o diabético, depois de 5, 10 anos, acaba tendo um comprometimento de fundo de olho, que a gente chama de retinopatia. Então é importante também fazer esse controle. Temos aí mais de 30 milhões de diabéticos no Brasil, sendo que muitas das pessoas nem sabem que tem a diabetes. Então tem que acreditar no tratamento, é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. Então você tem que tratar da sua pressão arterial, da sua diabetes, para evitar a lesão nos olhos. E, doutor, além dos exames de rotina, né? Quais outros exemplos a gente pode trazer para o nosso público de sinais que a pessoa está precisando buscar por um especialista? Porque você acordou, né? Você está com aquele sintoma, está desconfortável, o olho está coçando, está vermelho. Você pode até fazer uma limpeza, fazer uma compressa de água gelada, que dá uma sensação de conforto. Mas você viu que persistiu 1 dia, 2 dias, está continuando, às vezes a sua visão está diminuindo, não vai se automedicar. Às vezes você vai na farmácia, compra um colírio que o balconista te indicou ali. Então você deixou de fazer um exame básico de oftalmologia, para você às vezes pegar aquele diagnóstico precoce, para evitar de chegar no consultório com uma lesão muito grande, né? Às vezes respingou, o jardineiro está cortando lá, aquele leitinho da planta lá, espirra no olho, tem que correr para o médico, pode formar uma queimadura grande. Então você tem aqueles problemas diários, que você sentiu que não está confortável, você tem que procurar. Mas como temos aí doenças assintomáticas, né, que às vezes a pessoa chega no consultório quando está esbarrando as pessoas na rua, aí você vai olhar o fundo de olho, já tem uma lesão grande do nervo óptico, que é o glaucoma, que vai afetando o nervo óptico silenciosamente. Então, tem doenças que você realmente só com o médico oftalmologista que irá fazer o diagnóstico correto e você já entrar com o tratamento. Então, não deixe realmente de fazer o seu exame periódico com o seu médico. Se você está dentro do grupo de risco, pessoas acima de 40 anos, pessoas afrodescendentes, né? Pessoas que já têm uma diabetes, uma hipertensão.
Então você já está nesse grupo de risco, né? Fumante, né? Evitar o tabagismo, que atrapalha muito, porque faz uma vasoconstrição vascular generalizada e com isso pode ocorrer alguns derrames dentro do olho e levar até a cegueira por mau hábito, tanto alimentar como do tabagismo. E você que está acompanhando o nosso bate-papo, aproveita a oportunidade. A gente está aqui com o especialista, Dr. Luciano Arantes, para você ter a sua dúvida esclarecida. Tem o nosso WhatsApp aí na tela, o número é o 32 999397416. Tem também o nosso canal no YouTube, tem o chat que você consegue mandar a sua dúvida e ainda as nossas redes sociais. Isso aí, tá chegando a pergunta do pessoal de casa já, viu? Vou vamos fazer lá. aqui a pergunta da Rafaela, de BH. E ela diz o seguinte: conheço um relato de uma pessoa que perdeu a visão de um olho e foi diagnosticada com trombose. O único medicamento que ela tomava era anticoncepcional. Existe caso de perda de visão associados ao uso de medicamentos? Obrigado aí pela pergunta, Rafaela. Realmente a trombose é uma coisa rara de acontecer, mas às vezes acontece. Eu teve um paciente que às vezes falou comigo que estava jogando baralho, jogando buraco e de repente a visão de um olho dele apagou. Então, sem nada, sem um trauma, sem um estresse, que ele estava ali divertindo, e rompeu o vaso numa região nobre da visão e ele acabou ficando cego devido a essa trombose. Como ela toma também anticoncepcional, né, é um risco você ser tabagista e anticoncepcional. Então tem um risco maior de trombose, tanto de membros inferiores como também nos vasos lá do fundo do olho. E você romper um vaso ali na área nobre de visão, que a gente chama de mácula, então vai dar aquele derrame e você vai ter realmente uma sequela. E essa sequela culmina aí numa cegueira. Então, realmente, às vezes, irreversível. Então, você realmente tem que se atentar à medicação que você está tomando, fazer o controle, né? E sempre estar procurando fazer o seu fundo de olho. Existem outros medicamentos, além do anticoncepcional, que pode causar esse risco? Mas às vezes a pessoa toma também remédio que tenha corticoide, né? No seu reumatismo. Então, também pode aumentar um pouco a pressão ocular, então acontecendo algum problema maior. Mas, assim, a medicação em geral não é que vai dar o derrame, né? Então é mais a pessoa que já tem uma tendência familiar e também um mau hábito alimentar, né? Falta de atividade física, então uma pessoa sedentária, então pode ter um risco maior. Obesidade com sedentarismo é uma coisa que realmente tem que evitar. Ou seja, é só manter os cuidados diários E o acompanhamento, né? com o médico oftalmologista. Exato. Vamos agora para a dúvida do Luiz Carlos de Ubá. Ele diz o seguinte: meu olho arranha muito, parece que tem areia nele e isso é algo recorrente. O que pode ser? É claro que a gente está falando, né, que cada caso é um caso, isso exige todo um detalhamento mesmo numa consulta, mas no geral, qual a orientação que a gente pode dar para o Luiz Carlos de Ubá em relação a essa areia, essa sensação que ele tem nos olhos? Obrigado, Luiz Carlos. Muito pertinente essa pergunta, porque acaba sendo uma síndrome do olho seco, síndrome do computador, das telas, né? A pessoa está ali focando, aquilo que a gente falou anteriormente, lembrar sempre de piscar. Às vezes você já tem uma má produção de lágrima, às vezes a mulher na menopausa, né, distúrbios hormonais, o olho vai ficar mais seco. Pessoas de idade que faz tratamento de artrite reumatoide também, com os corticoides, diminui também a produção de lágrima, a própria idade também. E dependendo da sua atividade, né, de repente se você está muito no computador, sempre ver se você não precisa de um óculos também para perto, que às vezes o simples fato, depois dos 40 anos, todo mundo vai precisar, que reclama o braço está ficando curto porque não está conseguindo ler, né? Chama presbiopia, não sei se é o seu caso, que às vezes com a simples correção do óculos, e se com isso você ainda continuar tendo sintoma, o ideal é você procurar realmente médico para ver se é um defeito ali, a gente pode pingar um colírio e ver se está tendo um ressecamento, né? Para entrar com lubrificante, né? Correto para o seu caso, e ver se tem algum grupo de risco ali que você está nele aí e está desencadeando esse olho seco. Fantástico. E vamos falar um pouco sobre proteção agora, porque você já falou um pouco dessa importância de ter essa proteção, usar equipamentos de proteção para pessoas que às vezes trabalham com algum tipo de atividade que pode causar aí algum tipo de lesão nos olhos, mas para além disso, né, no ambiente de trabalho, na prática de esportes, quais são aí a proteção ocular que a pessoa deve usar, que tipo de equipamento é indicado e em que casos, né, que a gente tem que estar atento a essa questão da proteção ocular? É interessante, um dia eu estava vendo uma partida de basquete, uma pessoa usando um óculos de proteção, que ela tinha uma miopia alta, né, um grau alto, e como é que você vai ficar de óculos, né? Às vezes não adapta com a lente de contato, aí ele colocou a correção no próprio óculos de proteção.
Então é interessante, né? Você se protege até de trauma, que quem já tem a miopia deve evitar um trauma ocular, que pode descolar a retina, com a membrana lá do fundo do olho, que também é devido a uma pancada. Então tem que fazer esse controle e usando óculos de proteção, o soldador, a gente pega muito corpo estranho, volta e meia no consultório, às vezes o soldador fala, um pouquinho que ele tirou para dar um pico de solda, é a conta de pegar o corpo estranho. Então, nos esportes tem os óculos de proteção, né? Natação é importante, né? Para não entrar cloro e sempre estar irritando o olho. Então, faça o óculos de proteção para evitar realmente isso aí. Então, dentro de casa também, você tomar cuidado, né? Criança não deixar nada acessível perto de criança, porque acontece. É um produto químico que pode respingar nos olhos e com isso ocorrer uma queimadura. Então você tem que estar sempre com a proteção devida, que você às vezes tem a sua orientação na sua firma. Então segue direitinho, né? Desde bota até vestimenta e o uso na região facial para você fazer essa proteção. E isso é uma coisa que muita gente às vezes não pensa, né, em algumas situações. É óbvio que tem os casos que todo mundo sabe, né? Você falou, por exemplo, o exemplo do soldador, a gente sabe que ele usa aquela máscara, né? A gente tem aí vários exemplos de pessoas que já têm como prática usar esse tipo de proteção, a natação, enfim. Mas existem outras situações e outros contextos que, se existe algum risco de ter algo ali que pode acabar entrando no seu olho e causando algum tipo de lesão, vale a pena, não, né? Exatamente, vale a pena investir em algum tipo de proteção e usar como forma preventiva para não esperar o problema acontecer. Aconteceu um caso interessante, um paciente de Valença. Aí eu atendi, ele com o olho já estava perdido, estava fazendo um pós dele já há muito tempo. Ele relatou que ele estava na BR-040 de moto e ele deixou a viseira um pouquinho entreaberta, porque estava desconfortável, estava embaçando. Aí um besouro bateu. Ele é uma velocidade lá, não é tão alta a velocidade, mas com uma velocidade de 80 km por hora, você bate um besouro, teve aquele trauma violento no olho, infeccionou, descolou a retina, ou seja, né, culminou em perda de visão por um trauma, você pilotando uma moto e teve o descuido de levantar a viseira. Então, realmente, as coisas acontecem. A gente está no consultório, a gente vê, né, os casos acontecendo, então a gente tem que relatar para a pessoa acreditar que realmente pode acontecer com ela. Isso aí, o capacete tem viseira por um motivo, né? Então vamos lá. E a dúvida do João Vitor Silva pelo YouTube, ele diz o seguinte: quero fazer cirurgia de remoção de grau. Quais são os riscos? O que a gente pode falar para o João Vitor? Muito importante, João Vitor, dependendo da sua idade, né? O ideal que seja depois dos 20, porque se você faz muito cedo, que se chama cirurgia refrativa, que é para retirar os graus. É uma cirurgia muito segura ultimamente, com aparelhagem muito calibrada, você tem uma segurança maior de você passar para o paciente. Você 0 graus, às vezes a pessoa tem 4 graus, 8 graus, e você consegue zerar. Então, é uma dependência muito grande que a pessoa fica do óculos, né? Você tem uma miopia de 4, 5 graus, para onde que você for, você tem que usar. Ou lente de contato, você já acorda, já tem que pegar seu óculos. Então, realmente, você tira essa dependência. Então, a recuperação rápida, você pode fazer os 2 horas, uma duração de 10, 15 minutos, uma cirurgia dessa, e você realmente tem que ver com o seu médico se está tudo certo, né? Ele vai fazer os exames pré-operatórios para ver se a sua córnea é boa, que é a parte de fora do olho, se ela tem uma espessura boa, que aguente a cirurgia. Então, fazer uns exames pré, se você tiver tudo dentro do padrão, vale a pena fazer cirurgia, a recuperação é boa e seu grau estiver estável. Então, acima de 20, 22 anos é o ideal pensar na cirurgia refrativa. E além da questão da idade que você já falou, existe alguma outra contraindicação, alguma pessoa que não é recomendado fazer a cirurgia? Quando a pessoa tem, é por isso que faz esse exame pré. A gente faz uma paquimetria para ver a espessura da córnea, porque a cirurgia você vai debridar a córnea ali, você vai fazer um desgaste da córnea, que é a parte colorida do olho ali, né? A tampa, como se fosse a tampa de um relógio. Então você vai ali, vai ter que desbastar. Se você tiver uma córnea muito fininha, então já tem uma contraindicação, né? Então você tem que realmente fazer o exame, fazer o pré, para ver se você se enquadra para ser apto a fazer a cirurgia. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre o óculos de sol, que é uma questão aí também que muitas pessoas fazem um mau uso e não sabem disso, né? Qual que é a importância do óculos de sol e que características a gente deve procurar num bom par de óculos para ter certeza de que a gente não está fazendo mal para nossa vista, né? É uma pergunta excelente, né? Porque é o que é do dia a dia. O brasileiro, né, é muito imediatista. Ele vai lá, tirou uma semaninha na praia, ele vai lá no camelô e compra óculos de sol, sente confortável, é aquele falso conforto. Por que falso conforto? Você põe um óculos de sol de camelô, ele não tem a proteção dos raios solares. Então vai dilatar a pupila, porque forma uma cama escura, dilata a pupila e vai passar radiação
livre, sem proteção. E você imagina ali, você ficar ali uns 15 dias, 20 dias, todo dia ali, 3, 4, 5 horas na praia. Então, são lesões que você vai ter mais crônica com o passar do tempo. Não é igual você ficar na praia lá, ficou o dia inteiro no sol, queimou a pele, você já vai no dermatologista e procura um atendimento. As lesões oculares são mais crônicas, você não sente muito no início. Então, todo dia que você está, o trabalhador de rua, de prefeitura, que trabalha na rua o tempo inteiro, que ele tem que usar um óculos de proteção. Vai numa ótica de confiança e pega com selim de qualidade, ela te dá o selo ali de realmente que tem a proteção. E hoje ele é mais acessível em termos de preço, né? Antigamente era muito caro, então hoje dá para você adquirir um bom óculos. E mesmo também eu falo do óculos de grau. Então, você às vezes chega depois do que a gente comentou, 40 anos, você precisa daquele óculos de pé. Aí você vai numa banca de jornal, você vai no camelô e compra mais 2, você fica testando. Esse aqui ficou bom. É errado, porque você deixou de fazer um exame e a prescrição do óculos é igual a prescrição de uma medicação. Tem que ser, cada paciente tem aquele óculos, né, aquela prescrição específica. Às vezes você tem 1 grau no olho e tem 2 no outro. Então como é que você vai ficar com 2 e 2, comprar, vai ficar tendo distorção, uma lente aí de camelô de R$10, não é uma lente que tem uma boa qualidade. Então o centro óptico, às vezes pode também, a medida deve estar errada, né, porque é uma medida única. E cada pessoa tem a sua medida, da DNP que a gente fala, né? Então, o certo é você realmente fazer o seu exame de vista, pegar a sua receita e fazer a prescrição, né, numa ótica, adquirir o grau ali com a lente melhor. E realmente óculos de sol não deve comprar em camelô, nem de grau e nem de sol. A gente volta e meia, a gente vê camelô na rua vendendo e a pessoa vai lá, quebra o galho. Aí você está viajando, perdeu seu óculos de perto, aí você vai ficar 15 dias, aí não tem como você fazer, você vai quebrar o galho aqueles 10 dias, mas não pode fazer aquilo como vida para você, né? É realmente uma situação de emergência e depois já logo chega no seu local de origem, faz o seu exame e regulariza a sua situação. Não fica protelando com aquele óculos que não tem uma qualidade adequada. Até porque a consequência vai vir a longo prazo, né? E como você colocou muito bem, é aquele falso conforto. E é o né? barato que às vezes sai caro também, né? Porque às vezes você está economizando ali no óculos, mas Não no futuro não compensa, vai acabar sendo um problema para os olhos, que é o que a gente realmente quer evitar, e além de tudo pode acabar sendo um problema para o bolso também, né? A gente falou, né, doutor, dos óculos de grau, de sol, mas agora vamos falar também dos riscos associados ao uso das lentes. Quais riscos existem e de que forma deve ser feita realmente ali a utilização desse recurso? Muito importante também, a lente de contato não precisa ter medo de usar. O certo é você procurar o seu médico, ele ver as condições do seu olho, se não é um olho tão vermelho, é um olho que adapta com a lente. E você fazer a adaptação com o seu médico, ele vai ver o grau corretamente, vai prescrever uma medicação para limpar as lentes, né, e te orientar. Às vezes eu peguei paciente que falou que trocou a lente com a amiga dela, emprestou uma lente colorida para ela ir num baile fim de semana. Então você não pode fazer compartilhar essas lentes, né? É um uso pessoal. O certo é você adquirir, né, com orientação médica. Você pode usar a lente aí durante anos sem problema, né? Mas sempre com a orientação. Hoje temos lentes descartáveis, hoje tem lente também com filtro solar, né? Você perguntar ao seu médico que, né, adquirir a lente com filtro solar, que é mais uma proteção. Porque às vezes você não está com óculos de sol, mas está com a lente ali já com proteção dos raios solares, né, você já tem uma vantagem nesse ponto. E, né, é uma gama muito grande hoje de lente e você tem que realmente ter orientação, se começar a incomodar, não dormir com a lente, por mais que ela é feita para dormir, não deve dormir, porque o olho está fechado, oxigena menos o olho, então no outro dia pode acontecer com um edema nos olhos, inchaço, baixa de visão, ou mesmo uma ceratite, uma infecção ali no olho ocasionado pelo mau uso. Então tem que ter a orientação correta. E até mesmo na hora, né, antes de colocar, lavar bem as mãos, a hora de secar também, né, às vezes evitar toalha e optar pelo papel, aquele papelzinho toalha que é melhor, né, mais indicado porque não deixa pelo. Exato. Então tem todo esse cuidado também, né? Fazer asepsia, né, é o ideal. A lente de contato traz muita praticidade, né? Eu uso, você também usa, Também. né, Bárbara? Então a gente sabe que é algo que depois que você se adapta, que infelizmente nem todo mundo se adapta, traz muita praticidade, facilidade ali para o dia a dia, pra gente poder, às vezes, usar uma maquiagem, que o óculos às vezes não é tão ideal, né? E para outras situações também. Mas não pode ter preguiça, né, Não Mari, no pode. uso. Tem que usar da forma correta, respeitar o tempo de validade da lente de contato, Nossa, né? Essa questão de tirar para dormir, a forma correta de tirar e de colocar, com a higienização correta
correta, porque às vezes é uma besteirinha, uma coisa ali do nosso dia a dia que a gente desleixa um pouco, né, e faz de qualquer forma, que pode trazer um impacto grave para a nossa visão e que depois, né, não... Fora o desconforto, ainda que não seja grave, né? Qualquer desconforto na vista para tudo, né? E é interessante você não forçar uma lente para você. Às vezes deixar ele ter o desejo. Às vezes chega no seu consultório e fala, ah, doutor, eu queria ver uma lente. Aí já partiu dele. Por quê? O paciente tem que ter, primeiramente, força de vontade. Porque tirar é colocar igual você escovar dente. Você tem que escovar pelo menos 2, 3 vezes ao dia, né? Então você ter aquele hábito e força de vontade. Às vezes você tirou aí 4, 5 graus, é uma dependência grande, aumenta o campo de visão à lente, porque o óculos restringe muito, né? E para praticar um esporte, né? Para sair à noite, e esteticamente, para você poder usar um óculos de sol. Então a lente tem a sua utilidade, né? O seu benefício, sendo bem orientado. Isso aí. E ó, pessoal de casa que quiser tirar dúvida, ainda dá tempo de mandar a sua pergunta aqui pra gente, pro nosso WhatsApp, pro nosso Instagram, pro chat do YouTube, como fez também a Márcia de BH, que pergunta o seguinte: é possível verificar o fundo do olho e se há catarata apenas com aparelhos, sem pingar o colírio? O temor de todo mundo é o colírio, porque mas é uma coisa que não é aquela dor, né, insuportável. É um exame que o ideal para você ver todas as estruturas do fundo do olho, a periferia da retina, que a gente fala, o certo é dilatar. Tem pessoas que já têm a pupila um pouco mais dilatada, facilita. Hoje tem aparelho que dá para a gente fazer um fundo de olho não tão detalhado. Então, o correto é realmente dilatar a pupila com colírio, para fazer um bom exame, fazer bem detalhadamente. O certo é realmente fazer uso do colírio. Agora a gente vai para a pergunta do Pedro Paulo de Betim. Ele quer saber o seguinte: costumo enxergar umas manchinhas voando na minha visão. Isso pode ser alguma doença? Muito bom, a pergunta frequente em consultório, depois dos 30, 40 anos. O que eu já escutei, eu tenho 30 anos na oftalmologia. Pessoas chegam, estou vendo um pontinho, que a gente chama de moscas volantes. É um pontinho, é uma minhoquinha, uma membranazinha passando, ou uma ou duas. Então, na grande maioria, depois dos 30, 40 anos, é uma degeneração vítrea. O que é o vítreo? É um líquido que a gente tem dentro do olho que preenche os olhos. Só que quando você está novo, ele está muito fixo nos olhos, né? Na periferia do olho ele está fixo. Depois ele vai descolando esse gel. E ele descolando, você começa a ver aquelas coisas mais, né? Principalmente no dia claro, na noite você já não sente tanto. Você olha numa parede branca, aí você vê, ou também numa xícara de café, você olha para a xícara assim, você vê um pontinho, aí você mexe com o olho, ele fica acompanhando. Quando você tem só esse sintoma, não está acompanhado com mais nada, provavelmente é benigno, né? O certo é fazer um exame para descartar, mas acontece com muitas pessoas com a idade. Agora, você tem que ver se vem acompanhado também com algum flash de luz, um relâmpago que a gente fala, né? Que aí pode ser que a retina está sendo puxada e um perigo aí de um descolamento de retina se não for feito um diagnóstico. Aí carece realmente de você procurar o seu médico, fazer um exame se você tiver com o olho vermelho, porque um quadro inflamatório também dá esses pontos, que a gente fala em toxoplasmose ocular, dá também esses pontos na vista. Então, é cada caso, né? Você vê que apareceu alguma coisa diferente, o ideal é você fazer o controle. Olha, a pergunta da Renata Portela, de Sorocaba, é sobre um assunto muito importante. Olha só, dizem que coçar o olho aumenta o astigmatismo. Isso é verdade? Qual que é a maneira correta de coçar o olho? Existe uma maneira correta de coçar o olho? A maneira correta é não coçar o olho. É não coçar, e que outras doenças que também, outros problemas que isso pode causar? Isso, é comum, né? Você volta e me dá aquela coçadinha no olho e tal. Meu professor que falava, o ideal é você tentar coçar com o cotovelo. Se você conseguir, você coça. Porque não deve coçar. É um órgão muito mole. Muito então, sensível, né? Deu vontade de coçar, faz uma compressa de água fria ali com algodão, que aí já vai melhorar. Porque quanto mais você coça, tem até um vídeo muito ilustrativo que mostra o interior do olho você coçando, mas movimenta demais a estrutura ali. Então, com isso, lesiona a córnea, que é essa parte de fora do olho, e podendo dar a doença que chama ceratocone. Muito conhecido, antes a gente não pegava tantos casos. Às vezes a pessoa já é alérgica, já tem uma bronquite alérgica, já tem um quadro alérgico, né? Fica num ambiente também de trabalho muito poluente, e a gente está também no clima do inverno, que é um clima seco e frio. Isso aí também diminui a produção das lágrimas, irrita mais os olhos, a tendência a querer coçar. Então, evitar de coçar, fazer compressa de água gelada, porque você coçando, você leva uma bactéria, um vírus para os olhos e podendo desencadear um quadro infeccioso, né? Então, tem que realmente evitar de coçar os olhos.
E a Márcia de BH, ela fez uma outra pergunta. Ela quer saber sobre os colírios lubrificantes, com qual frequência eles devem e eles podem ser usados, que isso é importante também. Hoje, né, devido ao avanço desses laboratórios, a gente tem colírios sem conservante. Porque você já está com o olho sofrido ali, um olho com ardência, o olho já está inflamado, ou está aquele olho seco, você deve usar um lubrificante sem conservante. Então, o ideal é que se peça uma orientação não do farmacêutico, mas sim com o médico, né, para você usar. Então, pode usar assim indiscriminadamente o lubrificante. Então, evitar uma automedicação, porque você pode chegar igual o clima frio, ele já dá uma vasoconstrição generalizada. Por isso que a pessoa hipertensa tem um risco maior de ter um infarto, né? A pessoa tabagista. Então, nesse clima de inverno, é complicado. Você tem que redobrar a atenção, porque aí ocorre aquela vasoconstrição. E se você pinga um colírio, aquele colírio que eu falo, aquele colírio azulzinho, que eu pingo e fica clarinho na hora. Mas ele dá um efeito rebote, porque ele faz a vasoconstrição generalizada. Então, você pinga aquele colírio, você já está no clima frio, já está com os vasos fechando. Você põe um colírio que vai potencializar aquilo ali, a pessoa que já faz tratamento de hipertensão arterial, ou mesmo quem não tem, pode desencadear aí, com o uso crônico, um quadro de hipertensão arterial. E quem já trata de hipertensão pode ter aquele quadro acentuado por esse mau uso aí desse colírio com vasoconstritor. É uma coisa muito imediata, mas não é o ideal. O ideal é o lubrificante mesmo. E ainda tem essa questão de ter atenção de usar um que pode usar com lente de contato. Quem usa, né? Existem os colírios próprios. Você falou essa questão de não ter conservante. Os colírios lubrificantes costumam ter uma validade realmente bem curta, que muita gente não se atenta para isso e fica usando ali, às vezes, o mesmo vidrinho por 1 ano, 2, sendo que a validade é geralmente 2, 3 meses no máximo, né? Hoje então, isso tem é uma colírios que importante. tem um filtro muito ali bem seguro, tem uns colírios que tem para evitar contaminação. É importante também você passar esses colírios com mais segurança. Agora a pergunta é do Felipe Antunes, de Juiz de Fora, que é sobre um assunto, uma curiosidade, uma pergunta que eu acho que muita gente tem, ele quer saber o seguinte: o meu grau de miopia e astigmatismo pode diminuir com algum tratamento ou só com cirurgia mesmo? Usar óculos, por exemplo, faz o grau diminuir? É uma pergunta interessante, porque a gente vê às vezes no Instagram, a pessoa falando exercício para visão, para melhorar. Às vezes você está com uma patologia, aí vem aqueles coaches e falam, você deve fazer isso, um exercício assim, essa. Não existe um exercício para visão, né? A não ser que você tenha um estrabismo, aí você pode fazer com lápis, né? Aquele velho exercício que a gente recomendava, mas na grande maioria não existe exercício para baixar grau de óculos. O certo é o quê? Você usar o grau. Então, falar, mas se eu usar o grau, vai sarar? Não vou precisar usar daqui 1 ano, 2? Não, porque depende da sua linha genética. Se o grau tiver que aumentar, você está com 1 grau aí, está com 15 anos, você está com 1, 2 graus. Para passar para 3, 4 graus, tem que fazer o exame anual, porque vai ter que corrigir. Então, se tiver no seu código genético, você vai precisar de usar aquele óculos só com cirurgia que vai regredir. É difícil você estar com uma miopia e falar, vai diminuir. Pouquíssimos casos você tem uma regressão espontânea, só mesmo cirurgicamente para retirar o grau. E, de qualquer forma, bons hábitos são fundamentais para a qualidade de vida de uma forma geral, né? E aí, você falou agora dos exercícios físicos, mas dieta saudável pode ser importante também para a saúde dos olhos, né? Com certeza. Hoje a alimentação, né? Eu sempre falo, comer colorido. Você fala, mas eu posso fazer um suplemento com a vitamina e tal. Se você realmente fazer aquele hábito, aquela constância de alimentação, né? Comer colorido, frutas na hora ali durante o dia e hidratação. Então é importante 2 a 3 litros de água por dia. Pega uma garrafinha, esvazia, você vai colocando, para onde que você for, leva a sua garrafinha e hidrata, principalmente aí na estação seca, né? Piora mais ainda. Mas é para a vida, você ter uma boa alimentação, né? Evitar o tabagismo, né? O consumo excessivo de álcool também, que ele lesa o álcool, ele lesa o nervo óptico também. Então, né? Pessoas que bebem todo dia. Então você está, né, ingerindo aquela toxina ali todo dia. E você fazer o quê? Hábito de atividade física. Por quê? Você fazendo a sua atividade, sua caminhada aí de meia hora, 40 minutos ali todo dia, você come todo dia, você ingere caloria. Então você tem que queimar. Então, senão a conta não fecha. Então você tem que fazer também para melhorar o fluxo sanguíneo e chegar o sangue em todo o órgão. Todos os órgãos precisam de sangue. O olho é um deles. Então você melhorando aquele fluxo, você vai melhorar a qualidade de visão, a qualidade de vida sua. Então tem que ter exercício, alimentação e boa hidratação. E com o passar do tempo e com a idade, né, existem várias coisas no nosso corpo que são
que mudam naturalmente, né, com o passar do tempo. E quando a gente fala da visão, quais que são as questões aí que estão relacionadas à idade, que são naturais da idade ou que os riscos são aumentados por causa da idade? Eu vou falar rapidamente os cuidados da visão ao longo da vida. Acho que a gestante já ficar de olho sobre obstétrico, cobrar o seu cartão vacinal. Por quê? Se o primeiro trimestre de gravidez ela pegar um sarampo, uma rubéola, uma toxoplasmose, a chance do filho nascer com tumor ocular, uma catarata congênita é maior. Então, se atentar. Ao nascimento, já temos o teste de olhinho, que o próprio pediatra faz para ver se não tem alguma alteração. E depois ficar atento com 3 anos, 4 anos para eliminar algum grau, porque às vezes a criança não está enxergando de um olho e a visão desenvolve até os 7 anos, a maturidade total da visão. Depois daquilo não adianta. Às vezes você descobre com 18 anos, quando você vai fazer um concurso, você tampa o olho, aí que você descobre que você não enxerga daquele olho. Então é muito sério, aos 3, 4 anos tem que fazer o primeiro exame para descartar, que a gente chama de ambliopia, uma baixa de visão de um olho, porque ele não está sendo exercitado. Às vezes você tem um sintoma, a criança está na aula irritada, que ela não está conseguindo enxergar. Mas quando o olho dela é bom, ela não vai notar, quando só um olho é ruim. E depois você vai ter, depois dos 40 anos, um número maior de doenças, que você já entra no grupo de risco, que é o glaucoma, que é a catarata, própria degeneração macular, retinopatia ou diabetes, se você for diabético. Então tem as doenças após os 40 anos que são mais frequentes e, se não tratadas, pode levar à cegueira. Doutor Luciano, Ronaldo Martins, de Muriaé, perguntou o seguinte: um vizinho perdeu a visão depois que operou a catarata. É um caso recorrente? É preciso se preocupar? É muito importante. Igual você fez o diagnóstico de catarata. A chance da melhora é muito grande, é uma cirurgia muito gratificante, muito segura, muito rápida. Então, quando você tem só a catarata, o resultado é muito bom. Você ganha 80%, 90%, 100% de visão. Ela restabelece. Chama-se, a maior causa de cegueira reversível é a catarata, que você opera, volta a enxergar. Agora, às vezes a pessoa já tem uma diabetes, aí você já pode ter um comprometimento do fundo do olho. Por isso que tem que dilatar a pupila, fazer um bom fundo de olho. Às vezes, se a catarata estiver muito madura, você não vê muito lá no fundo do olho. Aí tem que pedir um ultrassom para ver se as estruturas lá atrás estão de acordo, estão satisfatórias, para você não ter um dissabor de operar, a pessoa levanta aquela expectativa, aí quando você vai ver, já tem uma lesão lá no fundo do olho, uma atrofia óptica que você não viu, né? E com isso, ou às vezes não deu para ver, porque a catarata é muito madura. Eu sempre falo com o paciente, como sua catarata é muito madura, vale a pena operar, porque você já está quase zero de visão. Então, qual o prejuízo? O paciente às vezes fala, mas doutor, e se piorar? Eu falo, do jeito que está aí, você está quase que zero. Então, a chance de melhora é muito grande. Você está conseguindo ver luz, então o seu olho está vivo. Então, vale a pena operar para você ter um ganho. Às vezes 20%, 30%. Em oftalmologia, qualquer 10% da pessoa que não enxerga nada é muita coisa. Só dela poder caminhar na rua. Eu trabalho na Associação dos Cegos, tem muitas pessoas que não enxergam lá, né, que moram lá, porque a gente tem a parte de inclusão, a pessoa fica cega, você tem que fazer o braille, né, as atividades da vida diária, que é muito importante a inclusão. Então, qualquer 5% de visão é muita coisa. E a cirurgia de catarata, ela é possível pelo SUS, né? Exato, pode-se fazer hoje pelo SUS, convênios, né, particular. Então é um preço lá na situação, a gente tem um preço que pode dividir também de várias vezes, para tentar facilitar, né? Você tem que tentar tornar mais resolver acessível, o problema. Né? Fantástico. E, ó, pergunta seguinte aqui que a gente já recebeu do Eduardo de Contagem. Ele pergunta o seguinte: minhas vistas escurecem de vez em quando, o que pode ser? Devo me preocupar? Às vezes acontece do paciente, volta e meia tem um fundo emocional, ou estresse físico ou emocional. Porque o olho é responsável por 80% do que você recebe do meio exterior. Então, é um órgão realmente muito importante, né? Então, ele é sacrificado ali, ele é exigido o tempo inteiro, nas suas tristezas, nas suas emoções, de felicidade ou de tristeza. Então, quando você, geralmente a pessoa, realmente eu estou passando por um problema, ou eu estou forçando muito a visão, eu estou passando por um concurso, vou prestar um concurso, estou estudando muito, eu estou forçando muito, então você tem que fazer aqueles hábitos ali mais saudáveis para não te prejudicar. E esse embaçamento, essa perda de visão momentânea pode ser realmente um estresse, né? A gente tem que eliminar também doença orgânica, né? Se você já tem uma diabetes, às vezes teve um pico de glicose, a visão apaga. Às vezes a pessoa chega de 600 de glicose, o máximo é 90, 99, ela chega a 600, 700 de glicose.
E com isso ela chega até podendo desmaiar, chegar em coma no hospital. Quando você faz exame de sangue, está com 800, 900 de glicose. Então aí pode apagar a visão, porque é muito açúcar no sangue. Com o passar do tempo vai diminuindo, você entra com a medicação, diminui, aí a visão vai voltando. A Maria Aparecida Coelho, de Sorocaba, ela diz o seguinte: já fiz exames e estou usando óculos e mesmo assim não consigo assistir TV. O uso do óculos não me ajudou em nada. O que pode ser? É o que eu falei, né? A gente não pode só colocar a baixa de visão com o uso de óculos. Porque às vezes você faz o óculos, né, que a grande maioria já resolve o problema da visão. Mas aí você, quando não tem, você tem que descartar as outras doenças oculares. Você pode estar com início de catarata, então o seu cristal dentro do olho está embaçado, é igual você estar dentro de um carro com vidro embaçado. Por mais que você põe a correção visual, o óculos ali, ou lente de contato, não vai ficar bom. Ou você tem uma outra, uma retinopatia diabética, algum glaucoma. Então, quer dizer, sem descartar alguma alteração ocular, que o óculos não está resolvendo. E o Sebastião Ferreira fez uma pergunta relacionada ao assunto das moscas volantes, né, que a gente falou antes. Viu o doutor falando da película e dos mosquitos voando na visão. Isso começou depois que passei a tomar o medicamento metformina. Metformina, perdão. Pode ser efeito do remédio? A metformina é um remédio para diabetes. Então, quer dizer, ele tem diabetes. Então, não é do remédio. O remédio é para quê? Para baixar a glicose. Então, ele precisa disso. Às vezes, precisa até de insulina. A pessoa, às vezes, tenta com a medicação oral, aí não tem jeito, você acaba tendo que entrar com insulina para baixar, porque a glicose tem que abaixar. Se ela ficar alta com o passar dos anos, você vai ter esse complicador, que é a retinopatia diabética, dando hemorragias, aí ele pode ver esses pigmentos, às vezes uns pequenos sangramentos que deu, aí a pessoa nota, doutor, estou vendo uma coisa meio preta, ou às vezes até vermelha, porque está com sangue dentro dos olhos, porque há má circulação ali dentro do olho devido a diabetes, porque ele já toma essa medicação. Então ele tem que ir no médico endocrinologista para ver, corrigir essa medicação, controlar a glicose, né, para ver se está indo bem aí esse lado laboratorial dele. Doutor, o que a gente pode falar sobre os avanços em tratamentos e os avanços tecnológicos de uma forma geral quando a gente fala de saúde ocular? Hoje, a inteligência artificial vai ajudar muito, porque você vai ter uma... hoje a gente tem, né, o transplante de córnea, que é uma realidade, né? Faz, principalmente em Sorocaba, tem um centro lá de transplante, em São Paulo, né? Centro de transplante lá de córnea, faz muito transplante. E está fazendo células-tronco, para você ver lá, porque a parte muito complicada é a parte da retina, lá do fundo do olho, que ela produz a visão. Então, qualquer lesão ali, ou um descolamento, ou um envelhecimento da retina, você, às vezes, não tem como fazer um transplante dessa membrana. Aí, agora, com as células-tronco, já estão fazendo testes em porcos, né, para ver se realmente tem uma luz no túnel. Pessoas, às vezes, com retinose pigmentar, que é uma doença genética, que vai envelhecendo precocemente essa retina. E a pessoa acaba perdendo a visão pela retinose pigmentar. Então, a gente está tendo esse norte, né? Muda muito a oftalmologia, muita aparelhagem, muitos lasers. Hoje tem injeção intravítrea que você pode fazer, que a pessoa às vezes está com o olho todo inflamado, todo edemaciado por causa da diabetes. Aí você entra com essas angiogênicas para evitar progredir a doença. Então tem realmente um tratamento mais moderno. Tem hoje tomografia, que você vê bem a estrutura, antigamente a gente não tinha, que é o OCT, tomografia de coerência óptica, que você vê bem a retina, detalhes da retina, que às vezes você vê uma baixa de visão e faz o fundo de olho e você não vê a lesão. Aí com a tomografia dá para você ver aquela área ali de lesão mais precisa para você poder dar um diagnóstico para o paciente, para dar um norte para ele. Muito obrigada, doutor Luciano Arantes, por essas orientações tão fundamentais, né, quando a gente fala de saúde dos olhos. E obrigada também a você que mandou sua pergunta. Hoje, então, a interação foi super movimentada. BH, Betim, Sorocaba, Juiz de Fora, Muriaé, Contagem. Então, assim, tenho certeza que você ajudou muita gente com essas orientações. Obrigada. Obrigado. É importante lembrar, quem não conhece, vai na Associação do Cego para ver o trabalho de inclusão, porque é muito importante a gente fazer a prevenção, o tratamento, mas a inclusão. Às vezes um ente querido seu, às vezes não, pode perder a visão em qualquer idade. Então, é importante a inclusão. Muito obrigada, doutor.